Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilson e vamos finalizar com a aula de hoje de Geometria Espacial com ela, a esfera, né? Tem gente que tem muita dificuldade com a nossa esfera, mas nós vamos explicar direitinho os elementos e as fórmulas da nossa esfera, né? Então, o que seria a esfera? A esfera aqui é obtida pela rotação de um semicírculo, né? Nós falamos aí nos vídeos anteriores, né? Olha só aqui a nossa esfera, olha só, que são os elementos dela, né? E a gente vai encontrar também alguns elementos importantes que é até utilizado aí no dia a dia com a geografia, né? Por exemplo, a gente tem aí o nosso globo terrestre, né? É, onde foi feita uma associação com a esfera, onde nós vamos ter aí o sentido de norte, sul, leste, oeste, polos, meridianos e etc. Então vamos lá dar uma olhada na nossa esfera. Olha só, imagine aqui um semicírculo, aqui assim, ó, vamos pegar aqui, deixa eu pegar assim, um semicírculo e um eixo, e a gente faz essa rotação aqui, né? E a gente vai obter aqui a esfera por essa rotação desse eixo. E aí, vamos observar aqui, por exemplo, os nomes, né? Vamos observar os nomes e os elementos da esfera. Nós vamos ter os polos, que é a interseção aqui de um eixo e a superfície da esfera, né? Aqui em cima, ó, são os polos. Nós vamos ter os meridianos, que são circunferências, assim, dessa forma meio que vertical, né? Aí nós vamos, aqui ó, em verde, nós vamos ter aqui os meridianos, são circunferências que surgem nessa posição aqui, né, que passam pelos seus polos. Nós vamos ter os paralelos, né? Os paralelos, que são circunferências que são paralelas aqui vamos dizer assim, de forma perpendicular ao eixo principal. Então a gente olha aqui esse azul, né? Esses azuis são os paralelos aqui, ó, certo? E nós vamos ter aqui a circunferência máxima, né? Por exemplo, eu tenho aqui, se eu cortar aqui, ó, vamos imaginar essa circunferência aqui, que está aqui em cima, e aí a gente vai cortando em várias vezes, né, a nossa esfera, e chega num ponto onde a gente chega no diâmetro máximo, né, que a gente diz. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter aqui o raio da esfera. Então, a gente vai ter uma circunferência máxima, tá? Uma circunferência máxima. E aí a gente chama também de equador, né? Vamos lá, vamos ver aqui as outras situações que aparecem na nossa esfera. E você tem que observar o seguinte, tá? Sempre acompanhando cada elemento da esfera com o seu desenho. Então vamos falar aqui dos hemisférios. Quando se trata de hemisférios, é como se a gente tivesse aqui um limão, uma laranja, e a gente corta ao meio, e a gente tem aqui o hemisfério, né, bem ao meio mesmo, né? Então a gente tem o hemisfério sul e o hemisfério norte, cortado dessa forma aqui, observando aqui em roxo, eu acho, né? Esse roxo aqui. Então nós vamos ter, olha só, ó, girando. Então o hemisfério seriam esses aqui, ó. São essas metades da esfera, né? Com a interseção, quando passa um plano aqui cortando a esfera ao meio. Nós vamos ter a calota esférica, né? Que ela é delimitada por um paralelo que inclui um dos polos. Aqui em cima, ó, esse verdinho aqui, ó. Se a gente fosse fazer uma associação com uma laranja, é como se você estivesse cortando aquela partezinha de cima da laranja, né, para você chupar a laranja. Então, essa partezinha aqui verde é chamada de calota. E aí a gente pode associar também aos pneus de um carro, né? Nos pneus do carro não tem uma calota que tem aquela partezinha assim que cobre, né, os parafusos? Pois é. Então, esse aqui em verde é chamada de calota esférica, tá? A zona esférica já é essa parte aqui, ó, de dentro. Você cortou aqui, tirou as calotas e ficou só essa parte de dentro aqui, ó. Olhando esse em
vamos dizer assim, marrom e laranja, né? Aqui, ó. Então essa aqui seria a zona esférica, tá? Aí está delimitada e inclui o Equador aqui no meio. Nós vamos ter também o segmento esférico. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesse aqui meio rosa, né? Nesse meio rosa. Ó, o segmento é essa região que é delimitada pelas bases paralelas, né? E essa circunferência máxima. Então, aqui eu vou ter um segmento esférico aqui superior e esse inferior. E vamos ter também a cunha. Se a gente pegar aqui a esfera, ó, olhando para esse último desenho, a gente vai como se estivesse cortando um gomo, né? Um pedaço da esfera, e a gente vai tirar essa cunha. É como se eu tivesse aqui uma tangerina, aí eu tiro um gomo da tangerina e dou para um coleguinha. Então, esse pedaço que sai aqui da esfera, né? Ele é chamado de cunha esférica. E a parte de cima, como se fosse uma pele dessa cunha, aqui, ó, esse vermelhinho, que é chamado de fuso, né? Só assim a casca dele. Agora, o volume, que é chamado de cunha. E aí a gente vai observar que ela tem, vamos dizer assim, uma ideia mais de abertura. Então, tem a ver com ângulo também, né? Os ângulos internos aqui. É como se eu estivesse passando dois semiplanos e vou retirar esse pedaço aí da esfera. Então, isso aqui seria a cunha. Vamos dar uma olhada aqui nas fórmulas que a gente tem da esfera. Olha só, nós vamos ter a superfície esférica. O que seria essa superfície esférica? Ó, quando a gente gira aqui, né, esse semicírculo, e a gente forma a esfera, a superfície seria essa casca, né? Essa casca da esfera. É como se eu estivesse tirando a casca da laranja. Então, eu quero calcular a área de superfície. Como é que eu vou calcular a área da superfície? Eu vou calcular pegando aqui, ó, 4 vezes o valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, ó, o cálculo da superfície da nossa esfera, né? A superfície seria a casca. E aí a gente tem que sempre lembrar que os sólidos, eles são sólidos, né? Sólido geométrico mesmo, ou seja, todos os pontos internos e externos. Também eu vou ter aqui o fuso. Como é que eu calculo a área do fuso? Lembrando, o que seria o fuso? O fuso seria só essa casquinha aqui, ó, de um gomo, né? Uma casquinha, que é chamada de fuso, tá? Essa distância aqui. Então, ele tem um certo ângulo, né? Então, para eu calcular essa área do fuso, eu vou fazer assim, ó, π vezes o raio ao quadrado, vezes o ângulo, que é esse ângulozinho aqui, né, que a gente está tirando, dividido por 90 graus. E esse ângulo aqui está em graus. Se tiver, por exemplo, um cálculo de uma questão que esteja em radianos, você vai transformar para radianos, né? Então, olha só. E o volume da esfera? O volume da esfera já é a nossa querida esfera toda, todos os pontos, né, da nossa esfera. Já seriam todos os pontos dela, certo? Então, como é que eu calculo o volume da esfera? Nós vamos ter 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Ou 4/3 de π vezes r, ou vezes π vezes r ao cubo. Então, seria o volume da nossa esfera, né? Nossa esfera. Vai ter situações que nós vamos trabalhar, podemos trabalhar fazendo aqui, tirando a distância, por exemplo, entre o raio, a distância de um dos polos, né? E aí a gente vai obter, por exemplo, também triângulos retângulos, pegando aqui entre, se a gente pegar o raio máximo, né? Ou seja, a circunferência máxima e os outros paralelos. Então, pode ocorrer de aparecer aqui um triângulo retângulo para a gente calcular, dependendo da questão, tá? Como é que eu faço para calcular a cunha? Lembrando que a cunha seria aquele gomo que a gente tira, né? Eu vou pegar uma tangerina, descasco e tiro aquele gomo, tiro um gomo para comer. Então, o volume da cunha é π
vezes R ao cubo, vezes o ângulo, né? O ângulo da cunha, dividido por 270 graus. Esse aqui, aliás, essa aqui é a fórmula da cunha. Então, gente, fique ligado aí, tá? Na esfera, que ela parece difícil, mas não é. Dependendo da questãozinha que você está trabalhando, certo? Então, gente, a gente finaliza aqui essa sessão de vídeos com animação, mas aí a gente vai colocando outros exemplos de questões que envolvem a esfera, que envolvem aí a pirâmides e outros, para que você acesse o nosso canal, tá bom? Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.